Olá, bem-vindos a mais uma conversa de liderança feminina, a nossa 10ª conversa com mais uma mulher líder. Hoje temos a Sandra Mateus. Olá, Sandra. Olá, Eva, mais uma vez obrigada pelo convite. Boa noite a todos que nos estão a acompanhar já. Muito boa noite e obrigada, Eva. É um prazer mais uma vez ter-te aqui, não neste contexto de conversas da liderança, mas estás mais uma vez connosco no projeto da liderança feminina. Mas nós já vamos um pouco mais à frente falar sobre a forma como nos conhecemos e o impacto que isto teve para mim e para o projeto. Boa, muito positivo, boa. Agradecer a todos que nos estão a acompanhar. Vamos ter aqui uma hora de conversa muito animada, certamente. Vamos ter aqui uns primeiros 30 minutos para falar um bocadinho com a Sandra e a Sandra partilhar connosco um pouco mais do seu percurso, dos seus desafios. Tem aqui muita coisa para contar. 30 minutos eu sei que não vai ser suficiente, mas para depois termos aqui a oportunidade de quem nos está a acompanhar de fazer algumas questões e tu também poderes responder. De qualquer forma, caso depois queiram entrar em contacto com a Sandra ou com o projeto, podem sempre, por favor, mandar-nos um e-mail, seguir-nos nas redes sociais, tanto eu, Eva Santos, como a Sandra Mateus e o projeto Liderança Feminina, estamos presentes nas redes sociais e podem nos encontrar muito facilmente. Posto isto, feitas as apresentações, eu não gosto de apresentar as minhas convidadas, então, sendo assim, gosto de desafiar as minhas convidadas para se apresentarem. Podem, por favor, desativar os vossos sons? Vão ter a oportunidade de falar mais à frente. Sandra, quem és tu? O que é que gostarias de partilhar connosco hoje nas nossas conversas? Sandra, tirei-te o som, acho eu. Espera aí. Pronto, agora está melhor, não está? Sim, Boa, não faz mal. Fui eu que tirei o Pronto, som sem querer. Estava eu a dizer, Eva, que é sempre um bocadinho complicado dizermos quem somos, não é? A gente não sabe o que poderá interessar e o que poderá passar assim um bocadinho, mas eu tenho imagem, Eva? Estou-te a ver, sim. Boa. Vamos-te a ver. Bom, se calhar vamos começar do princípio. O meu nome é Sandra Mateus, trabalho com comunicação, aprecio o projeto da liderança feminina, que eu acho que isto é o ponto mais alto de toda a minha apresentação, e pronto, sou angolana. Mas não é só isso, a Sandra hoje está envergonhada, então. Não, o que é que acontece é que há alguma coisa por se dizer. Com que trabalho? Eu sou formada em Ciências da Comunicação, como disse, escrevo também, portanto sou autora, trabalho com gestão de equipas, que mais? Dou aulas também numa universidade, já estive associada a outras universidades, mas agora estou apenas associada a uma e pronto, isto é um resumo. Mais do que isso é um bocadinho complicado. E nós vamos explorando. Eu sei que esta é sempre uma pergunta maldosa, porque nós nunca... Eu sei. Eu sou um bocadinho aqui desafiante, vamos assim colocar. Mas tá bem, esta passa. Esta passa, não é? Sandra, dentro do teu projeto, dentro daquilo que tu tens feito, já partilhaste connosco que és professora universitária, também autora, e queres partilhar connosco quais são os teus livros? Okay. Sim, acho que agora está bem. Está ótimo. Os meus livros são todos ligados, grande parte deles são ligados à comunicação. Portanto, tenho um livro ligado ao som no cinema, que é parte da minha formação. Portanto, eu sou formada em Ciências da Comunicação, com a saída para cinema e televisão. Portanto, o meu primeiro livro direcionou-se mais ao som no cinema e a importância em si do som no cinema, porque de alguma forma nós estamos habituados àquilo que vemos na película, hoje conseguimos associar a nossa vida, os acontecimentos do mundo ao filme, a um documentário, a um produto audiovisual, até mesmo a uma publicidade, mas raras vezes reparamos no elemento sonoro e isto sempre foi interessante para mim e portanto acabei por apresentar uma pesquisa em formato livro,
uma pesquisa que falava um bocadinho mais ou que apresentava a importância do som no cinema, incluindo todo o tipo de audiovisuais que pudessem fazer parte deste conjunto cinema. Tenho também um livro relacionado a relações profissionais, e já falei contigo, Eva, mas vou partilhá-lo aqui também. Este livro comecei a escrever muito antes da publicação do primeiro, intencionalmente não era para ser um livro, portanto era uma pesquisa apenas, porque sou muito, muito ligada a artigos e pesquisas e pronto, e estou sempre a tentar entender o que nos rodeia. E, portanto, comecei a pesquisar um bocadinho e a trabalhar no conceito ligado à gestão de contatos profissionais. Na altura não se falava ainda ou não se falava muito em Angola sobre networking, portanto, na altura era só uma pesquisa a respeito das relações profissionais e agora cabe-me também a fazer aqui uma referência que é importante. Durante muito tempo, agora tenho visto menos, mas pronto, isto é a minha visão. Durante muito tempo viu-se em Angola parcerias supostamente profissionais, mas que a base não era efetivamente a competência e isso fazia-me alguma confusão. Portanto, a pesquisa foi mais em tentar perceber e explicar se efetivamente o networking ou a relação profissional tem de se basear no facto de conhecermos alguém ou nas competências dos indivíduos associados a esta relação. Portanto, em 2016, 2017, agora se não estiver a trocar, acho que é 2017, ocorreu-me publicá-lo como livro e, portanto, tornou-se no livro Networking, que é onde mostro a minha visão a respeito de networking. Portanto, digo que não basta conhecermos pessoas, não basta sermos influentes, é preciso efetivamente termos competências para estarmos a desenvolver contactos. Neste livro falo um bocadinho também sobre a comunicação, porque acima de tudo é a minha área de formação e é onde tenho mais conforto ao desenvolver um tema. Portanto, neste livro acabo por apresentar o profissional, inicialmente como um indivíduo despido de qualquer profissão, de qualquer ofício, e então apresento associado a ferramentas que podem ser úteis para qualquer um. Se calhar podia aqui partilhar algumas, a flexibilidade, por exemplo, eu posso ser economista, arquiteta, engenheira, médica, seja qual for a minha área de atuação, eu efetivamente preciso de ser flexível e, portanto, apresento também outras ferramentas que poderão servir para diferentes profissionais de diferentes áreas. No segundo capítulo deste livro, falo um bocadinho mais sobre como buscar a competência, como trabalhar na comunicação, porque independentemente de sermos bons profissionais, é preciso que consigamos comunicar este ser bom profissional, o bom profissional em que nos tornamos, portanto, e ali aperto um bocadinho mais sobre a comunicação verbal, sobre a comunicação não verbal, sobretudo, sobre a forma como os discursos podem ser apresentados e no final do livro então falo sobre o elemento networking, que é no final que eu acredito que o profissional já esteja completo, capacitado para então estabelecer contatos e fazer parcerias e tudo mais. Depois deste livro publiquei o Manual de Oratória. Este é o networking, o livro que tu acabaste de referir é o networking. E deixa-me só, antes de passares ao próximo, a curiosidade deste livro e a forma como nos junta. Porque foi, eu não sei se tu estás lembrada e recordada. Muito bem. Da minha provocação, quando conheci, foi uma palestra também e tu estavas a vender o teu livro, a promover o teu livro e eu também adquiri o livro interessada em descobrir um pouco mais e sobretudo porque nós também temos que valorizar muito aquilo que fazemos e eu sou sempre uma curiosa de tentar perceber o que é que nós temos localmente. Portanto, há muita informação, mas o que é que nós temos localmente? E eu lembro-me de estar a folhear o teu livro e eu agora estava à procura do livro e arrumei ali do outro lado, não consigo lá chegar, mas já lá vou buscar. E eu estava a folhear o teu livro e reparei que num livro de networking só tinha fotografias de homens, à exceção da tua fotografia, que acho que está no início da capa ou está a meados da... Sim. E eu fiz-te uma questão que foi mais ou menos isto, mas as mulheres não fazem networking?
onde é que estão as nossas mulheres? Porque elas precisam de fazer networking. Então foi muito interessante, porque não é uma questão, não foi o conteúdo que me chamou a atenção. Chamou-me depois, porque eu não tive a oportunidade naquele momento, como é óbvio, de ler o livro, e portanto, só consegui ler o livro depois, mas naquele momento a primeira impressão que eu tive foi: mas nós temos uma mulher, que és tu, a escrever um livro sobre networking, que passa-nos aqui informações claras. Portanto, o livro, da forma como está organizado e estruturado, muito simples de ler, muito elucidativo, mas visualmente desafiei-te a olhares para o tema da liderança, para o tema da mulher, porque afinal nós mulheres precisamos de comunicar mais. Nós mulheres precisamos de fazer mais networking. E isto foi uma das grandes razões pelas quais eu também criei, e continua a ser um dos pilares da liderança feminina em Angola, que é o networking. E daí as nossas tertúlias, tu já estiveste connosco na nossa primeira tertúlia também, Sim. em que falávamos exatamente da importância de se fazer networking no feminino. Isto é fantástico, Eva. Isto é fantástico. E sabes o que é que eu ia dizer-te? Depois deste encontro, eu comecei a reparar e a prestar mais atenção aos eventos. Eu acho que tu tiveste, acho não, tenho a certeza que surpreendeste-me depois. Tiveste no lançamento do livro a seguir. Sim. E eu, desde então, comecei a contar as mulheres que se faziam presente nos eventos, o que chamou-me a atenção. E eu fiquei a perguntar: mas então as mulheres não fazem networking? Mas então as mulheres... porque aquilo eram só imagens no livro, mas isto é uma pergunta muito profunda. E o que reparei é que nós precisamos mesmo ter alguma atenção especial para com as mulheres. Grande parte dos eventos ligados a assuntos profissionais, as mulheres estão em minoria. E depois tentei compará-los à publicação, porque eu tenho colegas e amigos que também são escritores, mas que o conteúdo que publicam são mais poético, mais literário, e comecei a reparar que nestes eventos as mulheres são a maioria. Portanto, no lançamento do meu livro se calhar não conta muito, porque estava lá eu e pronto, já estou viciada neste Convém, o livro é teu, então não tem sim, problema. mas já estou viciada, sim, já estou viciada nesta questão, mas desde então comecei a controlar e a tentar estar mais atenta a isto, e percebi que realmente, Eva, as mulheres estão em grande parte, atenção, e estou só a falar de acordo com aquilo que andei a analisar, as mulheres estão em minoria nestes eventos ligados a business, a assuntos corporativos, a negócios, vá. Eu encontro uma maioria de 80% homens e depois uns 20 mulheres ou uns 15 mulheres e pronto. É sempre assim, nunca é igual a mulher. As mulheres nunca estão em maioria. Para os eventos consegui já estar atenta. E chamou-me a atenção e eu nunca mais consegui me esquecer da pergunta que fizeste, Eva. Mas sim, Ainda agora bem, mas ainda bem. Eu fico imensamente feliz por duas razões. Uma, porque eu tenho uma crença que nada acontece por acaso e as pessoas não passam na nossa vida por acaso, e portanto os nossos caminhos tiveram que se cruzar até como desafios para consolidar outras coisas. Portanto, do meu lado, consolidar e voltar a reforçar a importância que nós mulheres temos que fazer networking. E este feedback que tu me estás a dar, se nós formos olhar para eventos mais relacionados de responsabilidade social, mais de recursos humanos, normalmente tu tens mais mulheres presentes. Mas quando é business, o número de mulheres decresce. Então é preciso que nós estejamos mais presentes também nesses eventos para podermos... Não é só lá estarmos, é bebermos, trazermos mais informação, trazermos mais know-how, perceber o que é que se está a passar. Não é só ir aos eventos em que temos menos homens, mas não, vamos aos eventos que também são, como tu disseste, e bem, mais corporativos, mais business, mais ligados a outras áreas de negócio, e vamos lá explorar. Mesmo, não vale a pena, posso não perceber nada, mas se calhar à primeira não percebo, mas à segunda já vou perceber alguma coisa e à terceira já consigo fazer aqui mais networking. Eu tenho aqui um dos nossos convidados que está com o
com a câmera ligada ou o áudio e eu não consigo desativar, portanto eu pedia para desativar. Sandra, portanto, este networking para mim tem uma importância, o teu livro tem uma importância enorme, porque marca também para mim um momento de mudança e ainda bem que isso também refletiu-se contigo. Mas para além do networking, tu tens mais um livro, que é... Sim, depois publiquei o Manual de Oratória, que é continuidade do segundo capítulo do networking, mas de alguma forma tentei aprofundá-lo mais na questão da comunicação em público. Mas este livro foi mais um pedido dos formandos. Eu não sei se referi já no início, mas eu dou formações também para falar em público. E então os formandos andaram a solicitar-me algum manual que tivesse a minha visão com relação a esses assuntos e, portanto, este livro na verdade é mais deles do que meu, porque fui quase obrigada a publicar. Então, mas tem os assuntos de forma mais direta, estão expostos de forma mais direta. Já não são apenas conceitos, são exercícios práticos, são formas de se fazer as posturas, a gesticulação e todos os outros elementos que envolvem uma fala em público. E pronto, e depois deste participei em outras coletâneas, mas são mais conteúdos ligados à literatura mais poética, mais convencional, mais clássica. Recentemente também publiquei um livro, mas está mais ligado também à literatura mais poética. É um livro de contos, mas está tudo mais ligado à literatura mais poética. Mas podes partilhar, até porque nós falamos de comunicação, portanto, e assim descobrimos um pouco tudo mais sobre ti. A fazer. Bom, as coletâneas em que participei, uma das coletâneas, eu por acaso tenho aqui, é da editora Chiado, e o título é 3/4 de um amor. Pronto, basicamente o que acontece nesta coletânea é que cada autor escreve uma carta para um amor anónimo. Este amor pode ser uma mãe, um pai, um avô, um namorado, a esposa, o esposo, um amor. E, portanto, eu participei também com um amor anónimo, que sinceramente nem sei a quem me referi, mas escrevi-o como autora, portanto, nesta altura, a gente para responder não tem assim as respostas na ponta da língua, porque se me perguntarem eu não sei basicamente quem era o amor, mas escrevi-o, fui selecionada e, portanto, participei da coletânea. Depois participei também noutra coletânea, também da editora Chiado, que o título, esta está por sair, mas o título é relacionado à pandemia, portanto, acho que é Os Dias do Fim, eu acredito que seja, agora não me ocorre muito bem, mas são Os Dias do Fim em tempos de pandemia, e este está para sair, é para breve. Okay. Este mês também foi publicado Intenso, que é um livro de contos. Este por acaso está a vender muito mais rápido, ou está a ser adquirido de forma quase assustadora, portanto o livro está quase a esgotar-se, e foi publicado dia 9 deste mês. Eu ainda não tenho esse. Alguém da equipe. Mas vamos fazer o seguinte, porque eu estou a ver aqui muitas questões e de certeza que os nossos convidados e posteriormente quem quiser saber um pouco mais, no final eu faço sempre um post com as nossas conversas e então vamos colocar as fotografias dos teus livros também associado a esta nossa conversa para quem quiser conhecer, adquirir, procurar, explorar um pouco mais os teus livros, possa fazê-lo. Portanto, isto fica sempre como uma nossa sugestão também de literatura. Antes de avançarmos para as questões aqui para os nossos convidados, que certamente têm imensas questões, podem fazê-las, quer seja no chat ou colocando a mão no ar, então fazem a questão diretamente à Sandra. Queria-te desafiar para deixar aqui, para quem está a ouvir, neste mundo de networking, neste mundo global em que vivemos, nisto da comunicação, que dicas gostarias tu de partilhar com os nossos convidados? Boa. Isto aqui, vamos lá ver que dicas é que eu gostava. Eu tenho muitas dicas para partilhar, Eva. Isto aqui é uma pergunta rasteira. Digam-me se for uma pergunta rasteira. Não é de todo. Boa. Há um fundamento da comunicação que eu aprecio muito e sempre que oportuno partilho,
e vou fazê-lo agora, que é encararmos a comunicação como um desafio nosso. Mesmo que eu esteja agora a comunicar contigo, Eva, o que eu de alguma forma desafio as pessoas a perceberem é que a excelência da comunicação deve sempre ser dependente do emissor. Embora estejamos viciados ao conceito de que nós somos responsáveis pelo que dizemos e as outras pessoas responsáveis por aquilo que recebem, porque há ali muita coisa no meio, a minha sugestão é precisamente o oposto, é garantirmos que temos alguma, se não toda, a responsabilidade pela mensagem que enviamos. Se fizermos isto, o que vai acontecer é que cada vez que tivermos a emitir alguma mensagem, cada vez que nos predispusermos a estar em algum ciclo de comunicação, vamos ter a máxima atenção a todos os detalhes e garantir efetivamente que a comunicação é passada e recebida, sobretudo, da melhor forma possível. Portanto, isto de forma resumida é garantirmos que somos nós, emissores, os responsáveis pela mensagem que passamos. Portanto, tentar garantir que o nosso receptor receba a mensagem da melhor forma possível. Nem que tenhamos que esmiuçar os termos, que embrulhá-los ou que os desfazer, mas temos sempre de garantir que o nosso receptor receba a nossa mensagem da melhor forma possível. Vamos assumir isto como uma tarefa nossa. Diz-me, Eva. Eu gostei desta parte em que tu disseste esmiuçar, porque muitas vezes utilizam-se tantas palavras caras para dizer qualquer coisa que ninguém percebe o que é que está a ser dito. Mas só porque a palavra é bonita. Ninguém percebeu, mas utilizou-se. É porque durante muito tempo viciámos-nos na ideia de que não somos responsáveis pelo que se percebe. E, portanto, fora os oradores, fora quem trabalha com o público, pessoas, não vamos agora dizer pessoas normais, mas pessoas comuns que não trabalham com fala em público, na verdade têm por norma a ideia de que eu não sou responsável pela mensagem que os outros recebem. E o meu desafio é precisamente fazermos o inverso. É nos tornarmos responsáveis por aquilo que os nossos receptores percebem. Portanto, nós nunca saberemos os 100% do sucesso da nossa atividade, mas podemos sempre continuar a tentar até esmiuçarmos os termos. Exatamente. Aprimorar acima de tudo, não é? A comunicação é uma arte, a comunicação está em constante atualização. E temos que nos ajustar, temos que nos adequar e muitas vezes temos que inovar, não nos podemos deixar de inovar, não é? Porque daqui a 20 anos certamente já não comunicamos da mesma forma que comunicamos hoje. Há 20 anos atrás não comunicávamos da forma como estamos a comunicar hoje. Eu quando vejo eu quando vejo os meus filhos, eu tenho uma filha de 10 anos, e alguns termos, algumas expressões, alguma forma que eles comunicam, eu não estou a perceber nada, mas eu tenho que fazer um exercício para perceber o que é que eles estão a dizer, senão vai dizer que eu é que estou teimosia, não é? E eu acho que esta é a beleza da comunicação. Mas posto isto, então vamos ver se temos aqui questões, se temos alguém que queira levantar o braço. Não vamos continuar aqui a conversar, porque nós ainda temos aqui imenso para explorar, portanto se não tivermos ninguém que nos queira fazer alguma questão, podem levantar o braço ou aparecer aí com a câmara, acho que tem ou colocar no bate-papo, e enquanto temos aqui a nossa população convidada para o fazer, cá sempre aqui o desafio, lanço-te mais uma questão aqui, Adelaide, não tem, desativar. Vou-te lançando aqui mais uma questão. Quando estás, e porque tu também és oradora, o que é que sentes quando vais fazer uma apresentação? Como é que te preparas antes de a fazer? Como é que te preparas para uma apresentação? Boa. Antes de responder, Eva, lembrando de uma situação aqui que está relacionada. Eu raramente fico nervosa nestas situações porque, e vou já falar sobre isso, porque faço muitos exercícios e tenho vindo a preparar-me durante alguns anos.
Mas recentemente descobri uma situação que me deixou bastante nervosa, que foi a publicação do meu último livro. A publicação foi feita por uma live e eu não estava já habituada a publicar livros em formato live. Eu passei o dia inteiro nervosa, não sabia o que ia dizer, fiquei perdida. Eu fiquei, Sandra, como é que tu estás nervosa para falar pela internet? E tu ficas diante de milhares de pessoas, mas pronto. Isto foi engraçado, no dia a seguir foi engraçado. Como é que eu me preparo para falar em público? Eu costumo sempre dizer, Eva, a minha preparação, e eu sugiro que quem tenha interesse em falar em público faça o mesmo. A minha preparação nunca é muito direcionada ao evento a acontecer apenas. Eu faço uma preparação contínua e depois vou fazendo acertos pontuais de acordo ao evento. Portanto, eu não vou dizer todos os dias, mas quase sempre, e sempre que tenho uma oportunidade ou tempo, vou-me informando e exercitando aspectos ligados à forma como me posiciono, como olho para as pessoas. Agora, não muito, porque agora faz parte do meu dia a dia e com as formações acabo por estar viciada nisto, mas até pouco antes ou no início do processo das formações também, o que acontecia é que eu me preparava mesmo sem eventos. Okay. Portanto, eu preparo-me, na verdade, o que acontece, e isto se for agora enquadrarmos, eu preparo-me para distribuir o olhar, para circular, para passar confiança, para ter uma postura assertiva, mesmo sem ter um evento previsto. Portanto, faço uma preparação mais genérica. E quando tenho um evento específico, aí tenho mais dados para inserir nesta preparação e então faço algo mais direcionado, que seria, imaginemos agora, olha, o evento em que nos conhecemos. Eu estive a falar com o público, mas era mestre de cerimónias, não era já uma oradora, pronto, como preletora, era mestre de cerimónias. E, portanto, aquilo é uma postura completamente diferente do preleitor ou pronto, de outra figura qualquer que pudesse estar a falar em público. Portanto, ali há uma preparação completamente diferente, é como é que vou passar o microfone às pessoas, em que momento é que tenho de as animar, porque há um momento em que fica mais calmo e o orador ainda não começou, o orador principal não começou, vai passar para as perguntas e para as respostas e tens de ser tu, a mestre de cerimónias, a gerir aquele momento e a acalmar as pessoas ou a levantar o astral e, portanto, ali faço uma preparação mais direcionada. Como é que me preparo? Vou respirando, vou-me... Isto é dos elementos mais importantes, a meu ver. O nosso nervosismo diante do público, ou grande parte das pessoas, agora refiro-me, está ligado ao nosso organismo. Portanto, o nosso organismo, na verdade, está-nos a comunicar que é um evento importante e que nós não podemos falhar. É como se me tivesse a pitar, Sandra, isto é importante, tu não podes falhar. E, portanto, o que faço, na verdade, é um exercício mais mental do que propriamente estar a repetir exercícios. Portanto, eu não ando na sala de um lado para o outro, não fico a preferir discursos repetitivos. Na verdade, o que faço é passar o dia ou o momento antes a interiorizar aquela atividade como sendo importante, sim, mas a minha figura também, dando a importância certa à minha figura para que... acho que temos já aí... Sim, entrou, já está. De vez em quando temos assim umas entradas, cá está, a comunicação é interrompida pela entrada, por um ruído, por uma imagem. Mas isto é vida real, ou seja, nós estamos aqui nestes eventos e sobretudo as conversas da liderança feminina surgem porque não podemos estar próximas umas das outras, as tertúlias deram lugar às conversas e estes percalços acontecem, vão continuar a acontecer e trazem a genuidade necessária, mas fazem uma coisa que é interrompem a comunicação, interrompem a fluidez, que é aquilo que também acontece quando nós estamos ao vivo, não é? De vez em quando, eu de vez em quando tenho umas brancas, não sei se te acontece, e sobretudo quanto melhor sabemos o tema, porque normalmente há sempre aquela parte de preparação. Não pensem que quem vai fazer uma apresentação é só chegar ali e gritar. Se o fizer, despejar tudo. É só despejar. Temos sempre que nos preparar, temos que conhecer, temos que saber como é que é o nosso público-alvo. Concordas comigo? Mas de vez em quando tens o discurso todo preparado e de repente aquela frase, aquela palavra branca total, então rapidamente é preciso substituir. E a maior parte das vezes ninguém notou, fomos só nós. Mas é precisamente isto está ligado com o que acabaste de dizer, Eva, que é a vida real.
Quanto mais próximo o nosso discurso estiver da vida real, mais facilmente é aceite. Imagina agora, esqueci-me da palavra, esqueci-me, paciência, vou substituir por uma outra. É E as pessoas vão genuíno, perceber. somos genuínas, não é? Exatamente, e as pessoas vão perceber que não é que ela não saiba, é que teve a escolher a melhor palavra para enquadrar aqui este contexto e, portanto, acaba por ter também o seu belo, o seu encanto. E nota-se, e isto é algo agora importante referir, nota-se algumas vezes, alguns oradores memorizarem discursos e quando memorizamos o discurso do início até ao final, portanto, cada palavra, isto é perigoso. E percebe-se que aquilo perigoso. é máquina, automática. Exatamente. É perigoso porque se não falhar algo, aquilo pode cair tudo e depois já ficamos perdidos. Portanto, o ideal é mesmo estudarmos o assunto e falarmos daquilo que percebemos, mas acima de tudo, garantirmos que nós sabemos o foco da questão e depois podemos ir pela esquerda ou pela direita, mas mais cedo ou mais tarde podemos chegar ao foco da questão, que é o que nos ocorria dizer. E até porque portanto, quando se domina, não é? E domina-se o tema, sabe-se o que é que se está a falar, muitas vezes só precisamos de 3 ou 4 guidelines e depois tudo acontece de uma forma muito natural também. Já temos aqui algumas questões, algumas relacionadas com os teus livros, se os teus livros se encontram disponíveis em formato digital ou à venda online. Boa. Todos os livros estão disponíveis em formato digital e à venda online pelo site da editora Chiado. Portanto, é uma editora portuguesa, mas que faz distribuição a nível mundial. Portanto, podem adquirir em qualquer parte do mundo. A editora há de tratar da entrega ou envio físico ou pela net ou online, digital, físico ou digital, exatamente. Mas todos os livros estão disponíveis sim pela Chiado. Portanto, e como nós temos aqui pessoas que não estão só em Angola, mas estão em qualquer outro canto do mundo, já sabem. Não tenho, eu gosto também muito do papel, mas estou-me a habituar a que muitas vezes temos que ter o digital e depois, se calhar, imprimo só aquela página que tem aquela informação que eu quero registar. Lá o papel, não estou a ser muito amiga do ambiente aqui neste caso, portanto tenho que gerir isto também internamente. Depois eu já vou dar aqui a palavra ao Carlos, que levantou a mão, mas vou só para a questão da Patrícia, e a Patrícia fez aqui uma questão que é em relação ao networking, existem dados estatísticos relativamente ao rácio homens-mulheres para o contexto angolano. Tens alguma informação? Rosa, é assim, o primeiro contato que tive com esta separação em termos de género foi em conversa contigo. Quando tu perguntaste... Está na altura de fazermos um estudo sobre isso. Quando me perguntaste se as mulheres não faziam networking, e nunca mais me esqueci dessa pergunta, tive o cuidado, como disse, de passar a olhar para os eventos em que foi e faço parte, em que há este elemento de networking, e os únicos que efetivamente têm muitas mulheres ou que se pode ver um número maior de mulheres são os da liderança feminina ou algum evento que tenha associado o género feminino. Portanto, eventos mais que não tenham na sua nomenclatura o feminino, por norma, o que tenho visto é que o número de mulheres é muito reduzido. Pronto, não tenho já dados estatísticos. Era um bom desafio, não era? Sim, não era é interessante. Isto é muito interessante, Rosa. Eu gosto muito desta perspectiva, porque de alguma forma com dados nós conseguimos melhorar e conseguimos encontrar novas soluções, não é? E eu acho que era uma questão importante e interessante a se ver. Mas a Patrícia está a dizer o mesmo que eu, ou seja, eu acho que é a altura de fazermos e lance já, olha, já estou a lançar aqui o desafio em cima da mesa. É a altura de fazermos um estudo, de fazermos aqui tentarmos passar da percepção a resultados, porque mais uma vez, e como tu disseste bem, a nossa percepção, mas quando temos indicadores, quando temos números, isto muda e é o mesmo desafio que dizer que ainda temos um rácio de apenas 15% de mulheres que estão a nível da alta direção a nível mundial, não é? Portanto, infelizmente. Exatamente. Então, era interessante. Patrícia, Sandra e a liderança feminina depois vão conversar para ver como é que... E não só nós, mas quem estiver interessado em participar neste projeto,
depois, por favor, entre em contato com a liderança feminina que nós vamos avançar com este desafio. Faz todo sentido. Muito interessante. Eu gosto, Patrícia, muito obrigada. E agora Carlos, por favor, queres que eu te dê e podes baixar a mão e podes ativar o teu som e a tua câmara. Olá! Já está. Olá, Olá, boa Carlos. tarde. Sandra, Olá. tudo Boa bom? tarde. Está tudo bem? Um prazer estar aqui, conhecer um bocadinho mais o trabalho da Sandra. Não conhecia, confesso que eu não conhecia, mas vou acompanhar a partir de agora, vou ver se consigo comprar as versões digitais, porque Boa. deve ficar mais fácil para mim. Sim, sim, fica. Do Chiado para cá fica mais fácil para mim. Há bocado estavam a falar sobre a questão de falar em público e dar aquelas brancas e etc. Isso acontece. Eu não gosto muito de falar em público, mas fui forçado a aprender, porque eu trabalhei durante muitos anos fechado num estúdio. Eu trabalhava na Rádio Nacional de Angola e escrevia e apresentava muitos programas, mas dentro de um aquário fechado, ninguém está a ver, só estão a ouvir. Mas a partir do momento em que fui desafiado a ir apresentar alguns espetáculos e a olhar para uma plateia de 100 e tal, 300 pessoas, dá sempre um frio na barriga. E no início é aquele medo de errar, é aquele medo de esquecer a palavra, mas porque fomos formatados a que não podemos falhar. Não pode, um locutor não pode falhar, um apresentador não pode falhar. Com o tempo, fui vendo que isto completamente isto não tem sentido. Somos humanos. E outra coisa que eu aprendi e vejo mas muitos apresentadores, é aquela chamada cábula. Por que eu não posso ter um papel na mão também? Portanto, fica tão mais natural quando apresentamos e falamos, e se falhou, encontramos outro substantivo, outro advérbio, outro verbo, e colocamos e continuamos a falar. Portanto, eu acho que fica muito mais natural do que estar a decorar, a decorar, a decorar, e chegar lá e tudo vai. De repente, aí mesmo vem a branca e não dizemos nada, e o resto da comunicação não é passada. Mas é tudo uma questão de treino. Eu tive que ser forçosamente treinado para poder falar em público. Hoje sinto mais ou menos à vontade. Não que eu goste muito, mas já estou mais à vontade. Mas estou a adorar a conversa. Obrigada pela Carlos. partilha, Carlos. Obrigada, Carlos. E isto pegando aqui naquilo que o Carlos partilhou connosco, que é o sermos genuínos e de facto até há bem pouco tempo era impensável que tudo fosse, que não, ou melhor, era impensável que não houvesse nenhuma falha. Mas à medida que se olhou para estas falhas como genuínas e afinal é a forma como a pessoa gere, é como agora, de vez em quando, olha, esqueci-me de dizer isto, mas acabei por dizer isto, mas vou voltar atrás porque afinal o que eu quero é reforçar esta ideia, por exemplo. E é isto que faz esta comunicação de uma forma então mais simples, mais envolvente. Eu ainda há pouco utilizava muito a expressão do envolvente e acho que aqui também se aplica muito bem, porque nós acabamos por, com a nossa genuidade, envolver todos aqueles que estão à nossa volta. O que é que achas, Sandra? Bom, eu gostei muito do contributo do Carlos e já agora, Carlos, muito obrigada. E por acaso queria acrescentar aqui dois pontinhos. Primeiro, estou completamente de acordo, Carlos, quando fala das falhas ou erros, como quisermos tratar. Porque isto é, o nosso organismo, na verdade, comunica-nos de que é o evento importante e que nós temos de fazer tudo certo, e as pessoas viciam-nos nesta informação, portanto, de alguma forma, obrigam-nos a não falhar. Nós não vamos agora incentivar as pessoas que, olha, se acontecer, acontecer, se falhar, falhou, não é por aí. Mas é preciso entendermos que sim, alguns lapsos acontecem, algumas palavras nos falham, e sim, tal como o Carlos esteve a dizer, e falávamos um bocadinho mais atrás, estas coisinhas, estas quebras até tornam o nosso discurso mais natural.
E quanto mais naturais formos, quanto mais humanos, quanto mais próximos do real formos, mais facilmente o nosso discurso é aceite. Houve uma altura, e portanto concordo consigo, Carlos, houve uma altura em que se olhava para os políticos, e até agora há políticos que fazem isso, olhava-se para os políticos como uma imagem já decorada, é como se tivesse ali alguma aldrabice só pela forma como comunicavam. Atenção, isto não é política, estamos só a falar de comunicação. É que aquilo era tão bem decorado, tão esquematizado, que olhamos e pronto, isto não parece credível, é muita oratória. E várias vezes em conversa com amigos, o comentário que eu ouço é: não, isto é só oratória, porque as pessoas já sabem que de alguma forma os discursos estão a ser cada vez mais embelezados e cada vez mais, e portanto aquele elemento natural da pessoa, aquela essência humana em termos de comunicação perde-se, e obviamente perde-se também a credibilidade. Nós, quando vamos a falar em público, é porque de alguma forma queremos ser aceites, e o nosso discurso tem de ser aceito, porque afinal de contas estamos a comunicar, e é importante que tenhamos atenção nisto que o Carlos esteve a dizer e que falávamos um bocadinho mais atrás, nós vamos nos preparar para não falhar. Mas para o caso de acontecer alguma quebra, alguma falha, esquecemos de alguma palavra, aconteceu, é nos prepararmos também para essas situações. Portanto, aí é prepararmos-nos para situações não previstas. Eu não esperava falhar a palavra previsto, mas esqueci-me da palavra previsto, então vou substituí-la por uma outra que até se enquadra no contexto. Portanto, de alguma forma é aceitarmos as falhas, não nos preparamos, não preparamos o discurso para que corra mal, mas se falharmos, entendermos que podemos melhorar com uma substituição. Isto eu gosto muito, Carlos. Há um outro aspecto que teve a referir, eu concordo consigo também sobre a questão de levarmos algum apoio, mas gostava de fazer aqui um realce rapidinho sobre a importância de não ficarmos a ler o que está no papel. Portanto, enquanto professora na universidade, o que percebi é vários estudantes, na altura de defender os trabalhos, e até agora vejo algumas vezes em televisão, o camarada vai lá com o papel e fica a ler aquilo que está no papel. E, portanto, a pergunta que se coloca é: porquê é que não nos colocam um áudio e escusam de pôr a figura do camarada? Porque, na verdade, ele está a ler o que está no papel. Quando colocamos um orador para encantar, para tornar o momento mais próximo, mais comunicativo, quando colocamos a figura humana, é também para sentirmos a comunicação do humano que está do outro lado. Portanto, há necessidade de falarmos de forma autónoma. Podemos ter um apoio, e eu concordo consigo, mas é importante que não fiquemos lá à frente só a ler o que está no apoio. É importante colocarmos pequenos pontos que nos façam lembrar do discurso e assim seguirmos um caminho único. Imagine, e quero falar sobre a estatística, vamos agora aproveitar este tema que acaba por ser de exemplo, quero falar sobre a estatística que andamos a fazer, eu, a liderança feminina, e a Vânia. Corrige-me, Eva. A Patrícia. Eu e a Patrícia, pronto. Eu, a Patrícia e a liderança feminina andamos a fazer uma estatística, um estudo, e pronto, e temos aqui os dados do estudo para partilhar com a equipa e com o grupo. E, portanto, o que acontece aqui é importante chegar diante das pessoas e partilhá-lo de forma... Eu podia simplesmente imprimir aquele documento e distribuir às pessoas. Escusávamos de ter lá alguém, escusávamos de ter lá a Sandra a ler os números que já toda a gente tem contato. Portanto, o que posso fazer é colocar um tópico. Primeiro vou falar das mulheres em Luanda, a seguir vou falar das mulheres a um nível mais abrangente, portanto, Luanda, Bengo, Kwanza Sul e isto. E depois vou falar das mulheres angolanas. E portanto, na verdade, quando olho para o papel, é só para me lembrar do que vem a seguir, para eu me conseguir lembrar, porque essencialmente eu tenho de saber falar sem o papel. Mas isto é uma sugestão. Há muita gente que fala com papel e fala a ler e pronto, e tem acontecido. A minha sugestão é que não fique dependente do papel, que use o papel ou o apoio sempre que necessário, sim, isto é fantástico, mas que tenha a sua autonomia. Portanto, o apoio é mesmo um apoio, o elemento principal é o orador, e é importante que o foco esteja no orador e não no papel que se está a ler, ou no apoio, se quisermos assim tratar. Mas eu concordo consigo, Carlos, acho que teve aqui a dar um contributo fantástico.
é importante olharmos para esta vertente também. Eu só queria acrescentar, antes da questão da Gelmina, e porque faz todo sentido, até por causa do enquadramento que tu fizeste, nós temos 2 exemplos atualmente, da Nova Zelândia e da Finlândia, que são 2 primeiras ministras que trouxeram para a ribalta a sua forma de comunicar de uma forma muito estruturada, muito estruturada no sentido de terem utilizado como recurso as redes sociais, inclusive, para poder passar a sua mensagem, e que fizeram esta descontinuação com aquilo que era o papel tradicional em termos, e que ainda é, vamos ser realistas, porque estamos a falar de casos de exceções, mas que são mulheres que já estão a ver de que forma é que se podem posicionar, de que forma é que podem trazer outras pessoas e que são as chefes de Estado que fazem a diferença pela sua comunicação e como interagem. Eu acho que isto é importante, ainda por cima, sim, fui de propósito buscar 2 exemplos de mulheres, porque estamos aqui a falar dentro do projeto da liderança feminina, mas sobretudo para destacar que já existe e que nós podemos olhar, ver, eventualmente seguir, porque não, estes exemplos que têm tido, inclusive, muito sucesso. Isto era só um complemento. E, Gelmina, se quiseres, por favor, colocar a tua questão à Sandra, senão eu leio. Estava com dificuldades de acender. Mais do que uma questão, de facto, é uma contribuição relativamente à questão que foi colocada. Penso que é a Patrícia, relativamente aos dados estatísticos do raça mulher-homem, relativamente ao networking. E a Sandra falou da sua experiência no que se refere à participação das mulheres em determinados eventos em que ela presenciou. E a razão, e de facto isso dá muito nas vistas, de facto a fraca participação das mulheres em determinados encontros. Não sei se eu podia dizer por experiência própria, mas naquilo que de facto eu fui notando ao longo da minha carreira profissional, é um pouquinho, isso parte um bocadinho da própria desvalorização da mulher. Eu vou explicar aqui rapidamente porquê. Normalmente os eventos, quando são organizados, a organização de eventos envia os convites para as determinadas, vamos assim, instituições, para a determinada direção da empresa, e a direção da empresa vai, o líder é que indica quem são as pessoas que hão de participar. E 95% ou mais, um pouquinho mais do que isso, os líderes, os nossos gestores não viam grandes necessidades, justificações de indicar uma mulher para participar em determinados eventos. Dali, uma das razões, e eu fiz parte do quadro de chefia durante muitos anos, e via a tendência de, vamos assim dizer, que o homem é que sempre assumia os papéis, quer para a participação de eventos, principalmente representar a própria empresa em determinado evento. Agora, pronto, eu digo que agora isso tende a melhorar, porque as redes sociais já são o vínculo de divulgação de alguns eventos e estamos todas muito envolvidas já neste contexto informático digital, que qualquer uma de nós pode ter acesso pelas as diversas divulgações de eventos. E já não vai ser, já não podemos, nem temos a necessidade de ter dependência das nossas instituições na qual estamos vinculadas para participar no evento ou esperar exclusividade que nos chega um convite nas mãos da instituição. Não, podemos nós ir, de facto, se for de interesse, podemos nós irmos atrás desses eventos para poder fazer a participação. Então, a mulher agora, e isso acredito que deve estar acontecendo um pouquinho mais de 2 anos para cá, 3 anos para cá, já começa ela própria a ter iniciativas de participar. É pouco, sim senhora, concordo plenamente com a Sandra e a Eva, ainda o número é muito reduzido, exatamente, mas acredito que esse número vai disparar, não só pelo projeto, mas porque agora o próprio período que também agora nós vivemos, nós já estamos mais atentos às redes sociais, a todos os eventos, e não só para um passatempo, aqui entre aspas, mas também uma necessidade de próprio reforçar as nossas competências, o nosso know-how, aproveitar tudo isto. Mas isto no passado teve muito a ver com a própria valorização
do género. Nós sempre somos colocados à parte, nós sempre somos, não somos capazes, ela não é capaz, ela não vai, do tipo ela não vai desempenhar um bom papel aí, ela não vai trazer nada deste encontro, ela vai se distrair. Nunca confiaram na mulher e isto é o resultado do fraco networking que as mulheres possuem. Djalmina, muito obrigada pela tua contribuição. Tu tocaste aqui em 2 temas que são de facto, acho que eu agora fiquei aqui com a minha rede. Estão-me a ouvir? Sim? Eu ouço. Eu consigo. Eu fiquei aqui momentaneamente assim um bocado a ver toda a gente parada e fiquei na dúvida se me estariam a ouvir. Djalmina, mais uma vez, muito obrigada pela tua partilha e contribuição. E tu tocaste aí em 2 temas muito importantes. Um é de que forma é que a organização vê a presença de uma mulher a representar a sua organização naquele evento. Acho que isto é fundamental. E eu, por acaso, fizeste-me pensar, enquanto tu estavas a fazer a tua contribuição, eu estive aqui também a pensar e a rever e claramente tem aqui uma grande cota de verdade. E do outro lado é a forma como nós, mulheres, também nos posicionamos face à procura de outro tipo de eventos, de outro tipo de informação, estamos mais presentes. E cá está, e se não estiver, criamos oportunidade para fazer. E isto faz toda a diferença neste processo. Ou seja, estamos a tirar o maior partido de um contexto em que estamos a viver, que é o contexto desta pandemia, e tirar do nosso lado o maior partido para podermos desenvolver as nossas competências e irmos à procura de outras coisas que se calhar há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, como tu acabaste de referir, não nos estava disponível. Sandra, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu, nesta altura, até peço, quem quiser, podem pôr as vossas câmaras, estamos aqui a chegar no fim, fica assim mais simpático. Podem deixar as vossas câmaras ligadas, mas gostava, Sandra, também de ouvir a tua opinião, por favor. Boa, eu gosto muito, Eva, gosto muito da opinião da Djalmina, que eu anotei aqui para não me esquecer, é Djalmina, não é? Corrija-me se estiver errada, mas eu gostei muito, porque primeiro falou do bloqueio que as mulheres têm passado e realmente é verdade. Mas depois apresentou uma solução que depende de nós, mulheres. Portanto, agora depende de nós criarmos, como disseste bem, depende de nós irmos atrás destes eventos e agora já não temos muitas justificativas para apresentar quando não nos fazemos presentes nesse tipo de eventos. E dizias no início, e eu concordo, inicialmente podemos não perceber muito, mas a partir do 5º, 6º ou se calhar do 3º evento já começamos a nos inteirar um bocadinho mais sobre o que acontece, sobre como fazer networking, sobre como trocar contatos, sobre de que forma é que podemos nos tornar mais presentes no mercado de trabalho e de alguma forma arranjar mais influência para o nosso negócio, para a nossa atividade profissional. Portanto, concordo com a Djalmina e sim, eu acho que devíamos nos focar mais na segunda parte que ela disse muito bem, que é agora começarmos a olhar para os eventos nas redes sociais. Hoje há fóruns, há conversas sobre negócios, sobre economia, sobre as nossas áreas de atuação. Sobre tudo, há um mundo de informação e disponível, Exatamente. Há muita informação disponível. E informação que, olha, eu não sei, mas gostaria de explorar, então é a altura ideal para o fazer. Aproveitem estes momentos e não só estes momentos, mas este mindset de eu não tenho que ter medo de não saber. Nós não somos perfeitos, mas temos curiosidade, ninguém vai procurar por nós, ninguém vai fazer por nós, ninguém vai adquirir o conhecimento por nós, temos que ser nós a fazer essa caminhada. Precisamente, sermos mais ousadas, como diz a Patrícia. Mas é precisamente isto, agora depende de nós. Nós, durante muito tempo, até agora, mas no passado foi um bocadinho mais, tivemos aquela opressão. Ainda há, mas agora temos esta abertura. Não, mas agora não podemos dizer isso. Pois, agora é irmos para frente e irmos atrás desse tipo de eventos e sim, conseguirmos fazer networking para aumentar aí a estatística que nós vamos estar a fazer. Uau, o nosso desafio. Sim, eu tenho aqui uma questão do Pedro, não sei, Pedro, se queres fazer tu a questão ou se queres que eu leia a questão por ti.
Olha, podes, enfim, já que estou a falar, boa tarde à Sandra. A minha questão Olá, boa tarde, Pedro, boa tarde. tem mais a ver com a situação da comunicação dentro das organizações, das empresas. No fundo, quais são os segredos, se é que há segredos, os segredos do sucesso para ser um bom comunicador dentro de uma organização, seja empresa ou outra organização, mas dentro desta versão mais inside, há segredos para ser um bom comunicador? O que é que, Sandra, achas disto? Pedro, Obrigada, mas ninguém Pedro. te viu, não vimos a tua cara, só ouvimos a tua voz. Mas podem ver. Cá estou eu. Estava só a poupar internet na rede. Só não, isso. mas depois poupas, não há problema nenhum. Boa. Obrigada, Pedro. Boa. Obrigada, Pedro. Eu costumo resumir isto numa palavra, que é assertividade. E a assertividade na comunicação baseia-se em nos colocarmos no lugar de quem nos ouve. Portanto, enquanto superiores ou não, é tentarmos sempre nos colocarmos na outra posição, antes de emitirmos uma mensagem, seja em climas mais saudáveis, em climas mais positivos ou em climas mais tensos, é importante percebermos de que forma é que esta mensagem está a ser passada. Portanto, é assertividade, é sermos assertivos, e ser assertivo é ali misturarmos alguma empatia, conseguimos nos colocar no lugar de quem nos ouve e então percebermos que este discurso, por mais que eu esteja certa, este discurso pode não ser o melhor e eu, se estivesse no lugar de quem errou ou de quem se calhar deixou a desejar, eu não gostava de receber este tipo de feedback. E, portanto, melhorarmos o nosso feedback, melhorarmos a nossa postura, mas sempre nesta ideia da empatia incorporada no conceito de sermos assertivos enquanto comunicamos. É sempre pensar duas vezes. Eu, como gestora de uma equipa, estou associada a uma empresa de telecomunicações, por acaso não referi no início, já agora eu disse a Eva que era muita informação, mas pronto, ninguém me acreditou. Eu estou associada a uma empresa Eu acreditei! Eu estou associada a uma empresa e percebi nesta questão da liderança, porque as pessoas olham liderança, parece uma coisa muito bonita, muito fácil de se fazer, mas não é. E é extremamente complicado quando temos de passar uma mensagem e parece que é um caminho claro, que a organização definiu e que o colaborador tenha alguma resistência. Portanto, é preciso fazermos um exercício, colocarmos-nos no lugar de quem está a falhar ou de quem não está a acertar, vamos assim tratar, e tentarmos encontrar a melhor forma de passar aquela mesma mensagem. E, portanto, é aqui o exercício da empatia. Nas organizações, respondendo à sua pergunta, nas organizações eu sugiro sempre, antes de começarmos a comunicar, colocamos-nos no lugar de quem nos vai ouvir e procurarmos sempre ser assertivos, ser agradáveis, não no sentido de satisfazer o pedido de terceiros ou satisfazer o pedido de outrem, mas agradáveis no sentido de não ofender, termos algum cuidado com a ética, com os valores morais, porque as empresas precisam disto, as empresas são as pessoas e é importante que se tratem bem as pessoas. A melhor forma de tratar bem uma pessoa é pela palavra. Podíamos também falar sobre a remuneração, mas noutro fórum, portanto... Não é este o fórum? É a palavra, exatamente, portanto aqui estamos a tratar da palavra e é importante termos algum cuidado com a empresa que são as pessoas. Portanto, a minha sugestão é esta, é mesmo sermos assertivos o máximo que conseguirmos quando estivermos a comunicar dentro das organizações. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu só diria que o tema da remuneração nem sempre é razão para sermos felizes e comunicarmos de uma forma positiva dentro da organização, não é? Precisamente. Nós estamos nos nossos últimos minutos, esta conversa está ótima, estamos aqui nos últimos minutos da nossa conversa com conversas de liderança feminina com a nossa querida Sandra Mateus, que nos falou daquilo que é o seu percurso de vida, daquilo que é a comunicação, dos seus livros, que nós vamos deixar aqui, os livros nomeadamente o Networking, o Manual de Oratória, o Intenso e outros onde participou como dentro de algumas coletâneas, mas acima de tudo este tema da comunicação, este tema da importância de nós, mulheres e homens, fazermos mais networking, e fica o desafio lançado para termos mais dados quantitativos relativamente a este tema. Antes de terminarmos, 2 desafios. Primeiro, que mensagens gostarias de partilhar com todos aqueles que nos estão a ver? E quem quiser, mais uma vez, pode
estar com o seu vídeo ligado, vamos ver se a rede não nos faz aqui nenhuma maldade. Se fizer, tiramos o vídeo, mas gostava que deixasse uma mensagem para todos que nos estão a acompanhar. E o segundo já vai. Está bem. Obrigada, Eva. Bom, isto aqui é algo que está um bocadinho ligado ao que estamos a viver, estes momentos assustadores que estamos a viver da pandemia, que é o meu conselho, se calhar sugestão para se analisar e pensar um bocadinho mais, está muito ligada ao que nós fazemos nas organizações. Os empregadores não me levem a mal, mas eu gostava de sugerir aos angolanos e pronto, a quem estiver em Angola e noutra parte do mundo também, que já sei que estamos a ser ouvidos também. Portugal, Moçambique, Inglaterra, portanto nós hoje temos aqui... Fantástico. Brasil, Portanto, Brasil também. Brasil. Boa. Boa, é começarmos a perceber que nós profissionais podemos criar a nossa renda, podemos criar soluções a partir dos serviços que prestamos e tentarmos nos desassociar da obrigatoriedade de passar horas nos escritórios. A pandemia é real, os problemas são reais, o estado económico, que esteja de Angola ou outros países, porque a pandemia acabou por afetar todo o mundo e isto agora é a pandemia, mas quando se resolver há de vir outro problema e o que era positivo aqui é tirarmos a parte positiva da tragédia, que de alguma forma era começarmos a pensar em criar rendas, em criar soluções profissionais sem que tenhamos a obrigatoriedade de passar X horas num escritório associados a uma empresa. Portanto, é pensarmos mais no nosso ofício e começarmos a criar lucro, começarmos a criar soluções a partir do nosso ofício. Quem escreve, que trabalha com a escrita e começa a fornecer serviços, quem trabalha com economia, com finanças, com arquitetura, tente pensar em fornecer o seu serviço de forma mais autónoma, porque isto da pandemia é um alerta. Já há algum tempo que ando a pensar nesta questão das horas obrigatórias dentro das instituições. Faz-me alguma confusão. Isto agora já não é muito ligado à comunicação, é ligado a isto. Isto acaba por ser um evento que nos permite ter um aconselhamento profissional e, portanto, o meu conselho, já que a Eva me autorizou, o meu conselho é que comecemos a pensar bem nesta situação e que já nos encontramos e que poderá repetir-se, não por causa de uma outra pandemia, mas por outra situação qualquer de crise. E, portanto, é preciso pensarmos cada vez mais em soluções. Que soluções é que nós podemos oferecer à sociedade, ao mercado de trabalho, de alguma forma à sociedade em que estamos inseridos, sem que esta solução esteja efetivamente associada ao estarmos dentro de um escritório a prestar serviço a uma empresa 8 horas por dia, naquele formato convencional capitalista, sem agora qualquer crítica associada ao capitalismo ou não, é mais sobre a valorização do nosso tempo enquanto pessoas. Cada vez mais estamos submissos à ideia de que temos de trabalhar o dia inteiro, a vida inteira, e depois deixamos de ser pessoas e pronto, ninguém é bom profissional se não for primeiro boa pessoa. Tentamos arranjar um tempinho mais para nós e rentabilizarmos os nossos ofícios. Tudo começa por nós. Quando nós nos sentimos bem, aquilo que vamos contribuir e aquilo que vamos oferecer e aquilo que vamos prestar vai ser muito melhor. Portanto, isto faz toda a diferença. E eu sei que tu escreves livros, que tens os teus livros publicados, mas uma sugestão, para além dos teus, como é óbvio, mais uma sugestão para os nossos, para quem nos ouve. Leitura. Boa. Isto agora vem mesmo a calhar, porque está ligado ao primeiro desafio, portanto, eu vou sugerir o livro Viver Sem Chefe, de Sérgio Fernandes, acho que é assim a pronúncia do nome dele, portanto, o título é Viver Sem Chefe, e depois o autor é o Sérgio Fernandes. É um conceito interessante, acaba por estar ligado ao que estive a dizer há pouco, e pronto, eu espero que gostem. Vão gostar de certeza, vamos lá pesquisar os teus livros e o livro que tu agora sugeriste. Sandra, quero agradecer-te mais uma vez pela tua disponibilidade de estarmos aqui numa conversa sempre muito agradável, portanto muito obrigada pelas tuas partilhas
Agradecer a todos que estiveram desse lado aqui durante esta hora. Muito obrigada por mais uma conversa e terem permitido termos aqui mais uma conversa de liderança feminina em Angola. Já sabem, podem nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos presentes no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E também no YouTube iremos deixar este vídeo dentro dos próximos dias, partilharemos nas nossas redes para quem quiser voltar a ver, a rever ou partilhar simplesmente. Relativamente aos desafios do projeto Liderança Feminina, quem quiser saber um pouco mais pode nos contactar. Nós ficamos agora com esta responsabilidade. Patrícia, já não estás aí, acho eu, mas não há problema que eu sei como te encontrar. Vamos a isto do desafio de termos mais informação relativamente ao tema do networking. Portanto, estás aí, sim senhora, Patrícia. Vamos ao selfie? Vamos à selfie. Boa. Desta vez temos aqui 2 páginas, Carlos. Não, eu só tenho uma. Tens? Eu tenho 2. O teu ecrã é mais pequeno. Então, quem quiser já sabe, um sorriso bonito, já teve tempo de ir pôr um batom, passar o cabelo e fiquem preparadíssimos para a nossa fotografia já habitual. E mais uma vez, gratidão por estarem desse lado e até à próxima Conversa Lideranças Feminina, na próxima semana, mais uma mulher espetacular como a nossa Sandra, que estará aqui connosco a partilhar o seu percurso. Muito obrigada. Beijinho a todos. Sandra, obrigado. Obrigada a todos. Obrigado pela conversa, foi fantástico. Obrigado, Sandra, pela partilha. E vou seguir a partir de agora. E quero ler os livros, não vou perder. Obrigada. Olha, lês aquilo, os livros leem-se, tu então que devoras, lê-se assim num instantinho. Ok, ótimo. É daqueles que leem-se uma maravilha. Eu não conhecia, mas eu sou apaixonado pela literatura e eu devoro, tudo que vier eu devoro. E ainda mais de Angola, não perco. Boa. Muito bom. Tchau, Sandra. Tchau, Eva. Obrigada. Beijinho a todos. Bom fim de semana. Obrigada pela vossa presença.